Glória a Deus. Boa noite, mulheres de atitude. Que alegria estarmos aqui no nosso primeiro culto de mulheres do ano. E eu já quero pedir perdão porque eu estou me recuperando ainda de uma gripe muito forte. E talvez eu pare em alguns momentos para tossir, porque eu começo a ter umas crises assim quando eu falo muito. Mas o Senhor vai ter misericórdia, em nome de Jesus. Mas eu falei com a Rafa, qualquer coisa você assume, tá? Ela, não, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória. Misericórdia. Gente, esse verão tá demais, né? Com gripe, misericórdia. Acho que eu tô sentindo mais calor. E esse é o ano da gente viver o extraordinário. E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração sobre como a gente vai viver o extraordinário. Porque quando a gente pensa em extraordinário, a gente pensa em coisa grandiosa. A gente pensa no holofote. A gente pensa naquilo que é exponencial. Mas o Senhor está falando para nós aqui hoje que o extraordinário começa fora dos holofotes. A vida extraordinária começa lá no secreto. E eu estava na reunião de oração aqui com as mulheres e eu compartilhei com elas algo que eu fiquei refletindo hoje sobre quando Jesus fala, fecha a porta do teu quarto para você orar. E eu fiquei pensando, por que a porta do quarto? Por que o Senhor escolheu esse cômodo? Porque o quarto é um lugar de intimidade. Pensa comigo, você não leva a visita que chega na sua casa para o seu quarto. Sim ou não? Alguém leva? Você normalmente leva para a sala e esconde até a bagunça no seu quarto. Eu faço isso, confesso. Que ali é meu lugar, ali é da minha bagunça, né? Ali é um lugar de intimidade. No meu quarto entra quem tem intimidade comigo. E o Senhor, Ele quer entrar nesse lugar. Por isso que Ele fala, o teu quarto. O teu quarto não é sobre um cômodo, não é porque você tem que fazer o seu tempo com Ele no quarto, mas é porque Ele quer entrar na sua intimidade. Ele quer um tempo de intimidade contigo. E eu quero te perguntar, será que você quer ter esse tempo de intimidade com o Senhor? Nós sabemos que Deus continua sendo Deus, o Deus do impossível, o Deus dos milagres, o grande eu sou. Mas a grande pergunta que fica para nós hoje é, será que Ele é apenas o Deus que faz ou Ele é o Deus da nossa vida, do nosso coração? Quem Deus é para nós? Quem Deus é para nós? Em João capítulo 6, nós vemos uma grande multidão impactada por um milagre. A multiplicação dos pães e peixes. Que milagre! E a multidão fica tremendamente impactada. A multidão recebeu o milagre, viveu o milagre, mas aquela multidão não entendeu o propósito daquele milagre. Milagre não garante maturidade espiritual. Proximidade com Jesus, sim. E antes da gente falar de qualquer milagre que Jesus possa realizar na nossa vida, porque Ele sim é um Deus de milagres, a gente precisa falar do lugar que Ele ocupa na nossa vida, porque mais importante do que o milagre que Ele pode fazer é o lugar que Ele vai ocupar. Porque milagre passa e cá entre nós somos insaciáveis. A gente vai realizar algo e a gente vai querer outra coisa. A gente vai receber uma bênção e a gente já vai esperar a próxima. Milagre passa, mas a presença do Eterno não. E é isso que o Senhor deseja que a gente queira. A presença. O Senhor está em busca de mulheres que carregam a presença dEle. O Senhor está em busca de mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Mulheres maduras, não meninas. Mulheres que entenderam que a presença é melhor do que tudo. Que entenderam que bênção é bom. Mas que se Ele fizer, tudo bem. Ele continua sendo Deus da minha vida se Ele não fizer. Porque mais importante que a bênção é o Deus da bênção. Quem Deus é na sua vida? Qual lugar Ele ocupa na sua vida? Eu queria te convidar a ler João 6. Nós vamos ler a princípio do 14 ao 26. João capítulo 6, do verso 14 ao versículo 26. Todas comigo? Tem aqui no telão também. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro. Os discípulos entraram sozinhos no barco.
e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um barco pequeno, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão. Depois que o Senhor deu graças, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor. Eu te agradeço porque eu creio que nessa noite nós sairemos daqui de uma forma diferente, com uma atitude diferente, para viver algo bem maior com o Senhor, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor possa estar livre, fluir em nosso meio aqui, em nome de Jesus. Amém. A vida extraordinária começa no secreto. E no secreto, o extraordinário é revelado. Para quem? Para quem anda com Jesus. Esse texto aqui que a gente acabou de ler, antes de Jesus confrontar a multidão com essa pergunta, que foi o último versículo que a gente leu, ele revela algo poderoso aos seus discípulos. Ele permite que os seus discípulos vivam algo de poder com Jesus. Imagina, Jesus andando sobre as águas. Após a multiplicação dos pães, os discípulos, eles veem Jesus andando sobre as águas. E algo me chama a atenção nesse episódio, nesse acontecimento. Jesus poderia ter feito isso para toda aquela multidão ver. Mas Jesus só permitiu que os discípulos vivessem esse acontecimento poderoso. E sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso te ensina nessa noite? Que existem coisas poderosas que só vive quem de fato é discípulo de Jesus. Milagres poderosos, coisas grandiosas, extraordinárias, só vai viver quem anda com o Mestre. Deus separou uma porção para os discípulos e outra porção para a multidão. Mas quem anda perto de Jesus vai viver coisas muito maiores, muito maiores. Por quê? Porque existem revelações que Deus só entrega para aqueles que se entregam para Ele de fato. A multidão estava ali porque queria se satisfazer com o pão. Mas os discípulos, eles queriam mais que pão. Eles queriam experimentar do poder. Eles queriam aprender com os mestres. Eles estavam ali insaciáveis. A multidão queria as bênçãos. Os discípulos queriam a presença. E eu quero te perguntar nessa noite: você é discípulo ou você é a multidão? Amém. Eu creio. É como aquela pessoa que tenta ir à academia e aquela pessoa que de fato vai para a academia. Sabe aquela pessoa que faz planos de ir para a academia e ela compra aquele plano e ela fala: esse ano vai ser diferente. Vou começar o extraordinário na academia. E ela começa a ir, empolgada. Só que aí tem um dia que ela acorda mais desanimada e aí ela não vai. Aí tem um outro dia que surge um compromisso, o dia foi muito agitado, e aí, hoje não deu tempo. E aí passa um tempo, ela já está indo 3 vezes por semana, ela começou indo 5. Passa mais um tempo, ela está indo 2 vezes por semana. Passa mais um tempo, ela está só pagando. Tem um estudo que diz que as academias, o maior faturamento delas são das pessoas que não vão. E fecharam planos, mas não vão. E aí tem um outro tipo de pessoa que fez da academia o seu estilo de vida, que vai para a academia todos os dias, ou resolveu ir 3 vezes por semana, né? O meu antigo, uma pessoa que me ajudava, não posso nem dizer que era personal, né, gente? Não tive esse luxo ainda. Ele dizia que tinha que ir 3 vezes por semana aí, pelo menos. E tem aquelas pessoas que mantêm essa constância.
Assim eu vejo como quem é discípulo e quem é multidão. O discípulo, ele fez da presença de Deus, do tempo com o Senhor, um estilo de vida. A multidão está só pagando a academia. Vai de vez em quando, comparece de vez em quando. E a gente precisa tomar cuidado. Porque senão a gente não vai chegar a nenhum resultado. A gente não vai viver a porção que Deus quer que a gente viva. A gente vai viver de culto em culto. A gente vai viver de conferência em conferência. A gente vai falar com Deus, vez sim, vez não. E a verdade é que o Senhor quer hoje mulheres posicionadas. Posicionadas, ansiando a presença dEle. Ansiando a presença dEle. Milagre, bênção é só a porta de entrada, não é o ponto de chegada. Jesus tem mais. Tem gente que parou no milagre de 20 anos atrás. Tem gente que parou na experiência da igreja, que já passou por 10 igrejas, parou na experiência da primeira igreja. Conta essa experiência para todo mundo. E aí fala assim, agora eu vou descansar. Jesus, né? Pode levar então, né? Porque não quer fazer mais nada, não quer viver mais nada com Jesus. Jesus não te chama para viver de bênção, de pão. Jesus te chama para viver de relacionamento. Relacionamento. A pessoa que vai à academia todos os dias, sabe qual é o segredo dela? Constância. Todos os dias. Constância. Como você tem vivido com Jesus? Na constância? Ah, pastora, mas sabe, tem dia que é tão difícil, minha rotina é tão agitada. Deixa eu te falar. Para com isso. A gente nunca pode dizer que não deu tempo. Esquece. Sabe por quê? Lê o Salmo 63, gente. Salmo 63 me pegou. Salmo 63, na oração de Davi, Davi fala que ele está orando, sabe em que horas? De madrugada. Vai dizer que você não tem um tempinho de madrugada, ou você não está dormindo. De madrugada. Então a gente nunca pode dizer que a gente não tem tempo para o Senhor. Eu falei com as meninas na reunião de oração. Ah, pastora, mas 5 minutos, 10 minutos é tão pouco para o Senhor. Entre o nada e 10, Deus quer o 10. Entre nada e 5 minutos, Deus quer apenas que você comece, que você fale com Ele, que você se relacione com Ele. Que você queira Ele mais que tudo na sua vida. E aí sim você vai viver o extraordinário. Porque enquanto a gente viver a vida ordinária, medíocre muitas vezes, a gente não vai viver o extraordinário. E isso é uma coisa que Deus já tem pra gente. Depende mais da gente do que dele. Deus já quer que você viva algo grandioso com Ele. Mas e você? O que você quer viver com Deus? Quem só busca o que Jesus dá nunca vai conhecê-lo plenamente. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Alguém que você recorre quando o negócio aperta na sua casa? Alguém que você louva e você gosta de estar com as pessoas que também louvam a Ele, que se entregam a Ele na igreja somente? Ou será que Jesus é o teu amigo? Existem vários níveis de relacionamento e hoje o Senhor está te convidando para um relacionamento mais profundo com Ele. O Senhor está te convidando para sair das águas do tornozelo, como diz lá em Ezequiel 47. Existem níveis de relacionamento. Primeiro você começa e vai no tornozelo, até você entrar, amar adentro e perder o controle. O controle da sua vida. Enquanto você tiver o controle, você não vai viver o que Deus quer que você viva com Ele. No secreto, nós entendemos em segundo lugar, quando a motivação revela a fragilidade espiritual. João 6:26, Jesus respondeu a pergunta, que confronta aquela multidão. Vou ler novamente. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus toca aqui na ferida da multidão, no coração daquela multidão. Elas estavam seguindo a Jesus, presas a coisas que os olhos poderiam ver, ou seja, coisas terrenas, coisas que saciavam. Jesus estava dizendo, vocês não me buscam por quem eu sou, mas pelo que eu posso lhes oferecer. E sabe, nós, o povo de Deus, se tornou um povo apaixonado pelas coisas dessa terra. Essa que é a grande verdade, gente, eu me incluo nisso. A gente precisa se policiar, a gente precisa parar e refletir. Por qual motivo eu acordo todos os dias? Qual é a minha motivação para levantar?
Será que são as coisas dessa terra? Será que a gente parou de sonhar com a eternidade? Será que a gente vive para conquistar coisas dessa terra? Coisas que o dinheiro compra? O Senhor está chamando mulheres que vão ser ativadas na palavra, não em coisas, não em consumismo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. É a palavra do Senhor. Porque como eu falei aqui inicialmente, a gente é insaciável. A gente vai se satisfazer. E depois a gente vai querer outra coisa. E a gente é assim desde que nasceu. Eu vejo pelas minhas 2 filhas. Elas brincam com um brinquedo novo no máximo 1 semana. Eu fico, meu Deus. E a gente é igualzinho. Só que a gente é grande, a gente sabe disfarçar melhor. A gente é insaciável. Se o interesse supera a entrega, sua fragilidade, sua espiritualidade está fraca. Qual o seu interesse na busca em Jesus? Leonard Ravenhill diz: o homem que está satisfeito com as coisas da terra nunca desejará as coisas do céu. Meu Deus. O maior problema da igreja hoje nem é a perseguição, ao meu ver. O maior problema é o conforto que faz a gente esquecer que a gente está aqui só de passagem. Se sair da zona de conforto, a gente já começa a pirar. E a gente se esquece dos nossos irmãos que foram perseguidos até a morte por adorar a Jesus, que entregaram a vida a Jesus de uma maneira tão intensa. E o que a gente tem feito por ele? A gente mal fala com ele. A gente mal se relaciona com o Senhor. Mas a gente tem tempo para tanta coisa. A gente tem tempo para tanta coisa. Vigie. Porque você pode estar apaixonada pelas coisas que essa terra pode dar. E eu não estou dizendo que você não pode querer as coisas dessa terra. Eu não estou dizendo que você não pode querer uma casa melhor. É claro que você pode querer. É claro que o Senhor abençoa. Eu não estou dizendo que você pode querer uma promoção. Você pode querer uma promoção. Eu estou dizendo quando essas coisas tomam o seu coração e você não pensa em mais nada. A sua motivação é essa. Trabalhar e ganhar, trabalhar e ganhar, trabalhar e ganhar. Eu me lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos. Uma das minhas orações, e depois eu até ri com Deus dessa oração, foi: Senhor, não me deixa me distrair com as coisas dessa terra, que aqui tem tanta coisa boa. Não me deixa me distrair com as coisas que eu posso comprar, porque aqui o dinheiro vale tanto, aqui todo mundo vive bem. Gente, no fim, quem conhece a história, né? Um dia eu ainda vou contar esse testemunho completo. No fim, eu não queria sair para comprar nada, eu não queria nem entrar na loja. E eu ria com o Senhor, falando com Deus: nossa, eu ainda orei para o Senhor não deixar eu me distrair. Eu acho que o Senhor ouviu bem a minha oração, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Teve um tempo em que saiu uma notícia que eu fiquei muito assim, inconformada, chocada. Eu me lembro dessa notícia até hoje, de um rapaz da Barra da Tijuca que era bilionário, e da noite para o dia ele ficou milionário. E sabe o que esse rapaz fez, um pai de família? Ele se matou. Porque ele foi de bilhões para milhões. Meu Deus. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? A pergunta do Senhor para nós nessa noite é: o seu coração está em mim? Ou eu estou no seu coração? Ocupando todo o lugar que me é devido? O Senhor deseja que a gente seja movida pela direção dEle. Para a gente ser movida pela direção dEle, a gente precisa se encontrar com Ele. Para a gente receber a instrução do céu, a gente precisa se encontrar com Ele. Deus não se revela a corações interesseiros, mas a corações rendidos. No secreto a gente pode perceber quando o foco terreno cega o propósito eterno. O versículo 27 vai dizer: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E Deus aqui dá a direção para essa libertação. Trabalhe, mas não pela comida que perece. Deus não está dizendo você largar seu emprego, não é isso. Deus está dizendo assim: não coloca o seu foco só nisso.
Até porque quando a gente coloca o foco da gente só nisso, a nossa preocupação, a nossa mente, a gente está dizendo que a gente não confia no Senhor. E o Senhor, Ele já prometeu que nada nos faltaria. E a gente precisa confiar. Aquele que abriu a porta de emprego é aquele que fecha. Essa é uma certeza que eu sempre tive na minha vida. Gente, quando eu trabalhava hoje, eu não trabalho mais, mas eu trabalhei numa grande empresa, eu vi tanta gente sendo demitida. E eu já tinha até o meu discurso. Eu falei, no dia que me chamarem para me demitir, eu vou falar só uma coisa. Tá tudo bem, foi Deus que fechou a porta. Você não precisa nem pedir, falar nada, nem se justificar. O Deus que abriu foi o Deus que fechou. E Deus, quando Ele fechou a porta de emprego para mim, Ele falou para mim, filha, tá na hora de você fechar essa porta. E eu fechei a porta de emprego. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu não era melhor, não. Eu não era melhor. Eu contava muito com a misericórdia de Deus. E Deus muitas vezes me sustentou em muita coisa no meu trabalho. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não coloque o seu coração nas preocupações dessa vida, porque elas vão tentar roubar de você a sua essência. Não coloque a sua mente, o seu coração naquilo que talvez você olhe e fale, olha, eu não sei como sair disso, não tem mais jeito. Para de olhar para isso e olha para quem resolve qualquer problema. Agora, não busca Ele só para resolver o teu problema. Busca Ele por quem Ele é. Seus problemas serão desse tamanho. Pequenos demais. Diante da grandeza de Deus. E talvez Ele nem resolva do jeito que você quer. Mas só de ter Ele perto de você, a presença do Senhor na sua vida. Isso vai ser tão bom. Aquele problema vai ficar tão pequeno. Diante da majestosa e grandiosa presença do Deus vivo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu carro, na sua faculdade. Confia no Senhor. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. O problema não era desejar o pão, o problema era viver apenas para o pão. Assim como no deserto, o povo queria a terra prometida, mas estava ignorando a nuvem, estava ignorando o fogo, estava ignorando o maná que vinha todos os dias. O povo estava ignorando aquela presença grandiosa. E certa vez o Monte Sinai pega fogo e começa a sair relâmpago, trovão, trombeta, e toca mais alto e toca mais alto. E o monte fumegando. E sabe o que aconteceu com aquele povo? O povo teve medo. Deus queria se encontrar com o povo falou, Moisés, vai no nosso lugar que a gente está com medo. Falta de intimidade, falta de busca sincera do coração. O povo estava distante. Moisés não, Moisés era um homem face a face. Buscava o Senhor e falava com o Senhor face a face. Moisés sobe no Monte Sinai. O monte pegando fogo. Passa 40 dias. Quando ele desce, o que acontece? O povo estava adorando o bezerro de ouro. O povo não tinha intimidade com Deus. Poderia ter vivido algo exponencial naquele monte, como Moisés viveu. Mas porque não tinha intimidade. Porque só queria chegar na terra prometida. Porque naquele deserto não valorizou o maná que vinha, não valorizou a presença, o cuidado de Deus. Quanta coisa aquele povo viveu, quem conhece essa história sabe, o povo de Israel saindo do Egito em busca da terra prometida. Quanto cuidado de Deus, diz a Bíblia que as suas sandálias não se desgastaram, as suas roupas não se desgastaram. Cuidado de Deus, mas sabe o que acontece? Não estavam percebendo o extraordinário, como foi orado aqui. Não estavam percebendo o extraordinário que já estava acontecendo. Eles queriam o extraordinário da terra que ainda ia chegar. E tome muito cuidado, porque às vezes a gente está tão focado em algo que a gente quer fazer, realizar, que Deus pode fazer, a gente está preso no futuro. Quando Deus diz para você, viva o teu presente, mesmo que o teu presente, nesse momento, seja um presente de deserto, de tempos difíceis. É nesse tempo que o Senhor se apresenta com grande cuidado. Com grande cuidado. Experiências grandes. E a gente está ignorando a presença de Deus muitas vezes, porque a gente está focado em adquirir. A gente está focado em chegar, a gente está focado em sair. Vivo hoje. Vivo hoje. A gente quer satisfazer muitos desejos do nosso coração. E não tem problema em satisfazer desejos do coração. O problema é quando eu só penso nisso, sabe? O problema é quando eu ajo, por exemplo, como Esaú.
Às vezes é tão desesperador o que você quer. Você está desesperado por uma resposta, por uma bênção, por uma cura, por uma libertação, por alguém que você quer que volte, talvez um casamento que você quer que seja restituído. Que você se precipita em tomar algumas atitudes que fazem você perder coisas no Senhor. Respeite o tempo de Deus, o processo de Deus. Confie no tempo de Deus. Confie no Senhor de todo o coração e o mais Ele fará, como diz o Salmo 37:5. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas porque ele estava com fome. Uma necessidade humana. Qual é a necessidade humana do seu coração que tem feito você trocar bênção, a bênção do Senhor? Tem feito você trocar, talvez, a presença de Deus. Qual é a necessidade do seu coração? Deus quer te dar o que você pede? Claro que Deus quer, gente. Deus é... Nossa, eu não tenho nem como, se eu parasse aqui para contar todas as coisas que Deus já fez na minha vida, já me deu. Acho que um culto seria muito pouco. Mas Deus não quer que eu pare nisso. Deus quer que eu vá além. Deus quer que eu vá além. Deus quer que você vá além. Eu não sou uma filha preferida, não. Tem gente que você olha e fala assim, nossa, fulano está vivendo tanta coisa. Fulano é tão abençoado. Fulano busca bastante, pode ter certeza. Pode ter certeza. No secreto, em terceiro lugar, nós entendemos que a autoridade espiritual nasce da dependência diária de Jesus. O versículo 35 diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Jesus oferece não só o pão, mas Ele oferece vida. Jesus oferece presença. Como eu falei, no deserto o maná caía todos os dias. E olha, ele não podia ser estocado, não podia guardar. Você aí que gosta de guardar tudo, você ia sofrer. Você que guarda comida, faz comida... Minha mãe que é assim, faz comida para uma semana inteira. Fico, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Comida para mim passou de 3 dias, sou fresca, pode falar, eu sou. Eu gosto de comida fresca. Passou de 3 dias, eu faço pouquinho para me dispersar. Minha mãe não. Minha mãe cozinha para a semana toda para não ter trabalho. E come aquela comida a semana toda. E não é comida congelada não, na geladeira. Não podia estocar, gente. Você tinha que comer naquele dia. E por que isso? Porque tinha um ensinamento, tem um ensinamento. A busca pelo Senhor é todo dia, porque Ele tem algo para você se alimentar todos os dias. E é isso que vai te dar autoridade espiritual, é isso que vai gerar em você intimidade, é isso que vai gerar em você dependência. E aí talvez você chegue diante de uma situação, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar, estou perdida, claro. Você está se alimentando diariamente, buscando a orientação diariamente. E aí alguma coisa acontece, alguém dentro da sua casa em demonia, você não consegue nem tirar, porque você não tem autoridade para expulsar um demônio. E a autoridade o Senhor já deu. Ele lhes deu autoridade, lhes deu poder, como diz lá em Atos 8, para libertar, para curar. Mas às vezes a gente não toma posse ainda. Toma posse, mulher, toma posse da autoridade que o Senhor quer te dar. E para tomar posse eu preciso o quê? Comer desse maná todos os dias. Moisés era um homem muito íntimo do Senhor. Certa vez Israel estava em batalha. E Moisés, ele levanta seus 2 braços. E algo interessante acontece. Enquanto ele mantinha seus braços levantados, o povo tinha vitória. Se ele abaixasse o braço, o povo não tinha vitória. E o que isso significa? Isso significa que a batalha ela não estava sendo vencida pela espada, ela estava sendo vencida pelas mãos levantadas. Tem batalha que você vai vencer com as suas mãos levantadas. É na oração, não vai precisar guerrear, não vai precisar de estratégia, não vai precisar fazer mais nada além de orar. Levanta as suas mãos em posição de mãos. Pastora, lá em casa, meus filhos, vai no quarto, põe as suas mãos e começa a orar. Essa batalha não está perdida. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Pastora, meu marido, vai no quarto quando ele dormir, põe as mãos e começa a orar o que você quer viver no seu casamento. Há poder na oração. A gente esqueceu disso. A gente esqueceu disso.
Há poder na oração. Abra sua boca, levanta suas mãos, começa a orar. Se as suas mãos estiverem abaixadas, a batalha não vai ser ganha. O povo de Israel venceu enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas. Mas sabe por quê? Eram as mãos de Moisés. Moisés tinha intimidade. Moisés era uma pessoa insegura. Mas ele tinha intimidade, ele não abria a mão de falar com Deus, de encontrar com ele na tenda da congregação. Ele não abria a mão de subir ao monte. Ele não abria a mão, gente, 40 dias no monte com Deus. Pensa comigo. Moisés foi o único que viu Deus face a face. Intimidade, autoridade. O que Moisés tem de diferente de mim e de você? Ele é um super-homem? Ele é alguém que Deus, quando criou, quando ele nasceu, Deus entregou um superpoder para ele? Não. Ele é alguém como eu e você, humano. Tinha suas inseguranças, seus medos. Moisés tinha seus pecados, seus erros, tanto que ele nem entrou na terra prometida, porque ele pecou, errou. Mas Moisés não está mais aqui. Quem está aqui agora sou eu e você. Jesus quer fazer o mesmo que fez com Moisés, comigo e com você. Mas eu quero saber se você está disposta a subir um monte. Você está disposta a ficar com o Senhor na tenda da congregação, a entrar para o seu quarto, a falar com Ele, a buscá-lo intensamente. A autoridade é uma coisa que flui do seu tempo com Ele. Não é uma coisa que você adquire porque alguém colocou a mão na tua mão e falou, agora você tem autoridade. Não é isso. A autoridade é uma coisa adquirida, é uma coisa que você recebe do Senhor. E quando você tem autoridade, você tem discernimento. Aí você vai discernir se aquilo é de Deus, se não é. Se aquilo que te entregaram de palavra realmente procede de Deus ou não. Você vai ter discernimento sobre as coisas. Você vai ter sabedoria. Isso tudo está disponível, gente. Por que a gente não está buscando como a gente deveria? Se o Senhor está disponível para a gente. Ele quer que a gente viva o extraordinário. E por último, no secreto, nós não retrocedemos quando o pão da vida exige decisão. O milagre atraiu a multidão, mas a presença atraiu os discípulos, certo? Eu quero ler do 60 ao 68, João 6, mesmo capítulo, 60 ao 68, que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre nós. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus tinha os 12 discípulos, que eram os mais próximos, e tinha ainda outros discípulos que andavam ali. Os 12 eram aqueles mais próximos, e tinha também a multidão. Jesus se apresenta como o pão da vida aqui. E não um pão que sacia o estômago, mas um pão que sacia a alma. E aquela multidão não aguenta o discurso de Jesus e diz, esse discurso é muito duro. E muitos foram embora. E o que isso diz pra gente? Que o extraordinário é para quem permanece. E a vida com Jesus é boa, é uma benção. Mas tem hora que Jesus, ele vai precisar puxar um pouquinho a sua orelha. Ele vai falar com você para você renunciar a algumas coisas. Ele vai precisar te moldar, porque você é um vaso na mão do olheiro. O Senhor quer te moldar. E às vezes o discurso vai ser duro, e às vezes ele vai usar uma pessoa. E eu quero te dizer algo. Quem é do secreto, para viver o extraordinário, precisa ter um coração ensinável. Precisa ter um coração ensinável. Porque o Senhor, para viver com o Senhor, você vai precisar renunciar sim
Porque a sua vida precisa de transformação. Ou foi ou não foi uma conversão? O que é uma conversão? Eu estava indo por um caminho, eu converti e estou indo para outro caminho agora. Então aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. As práticas da minha vida que eu tinha antes, que são mundanas, eu não tenho mais. Então, se você é uma mulher do secreto, você é uma mulher que vem para o culto e você não sai daqui e vai para um barzinho. Você é uma pessoa que vem para o culto e você não sai daqui e vai falar mal dos outros. Você é uma pessoa que vem para o culto adorar Jesus e o culto continua na sua casa. Você é aqui e você é na sua casa. Você é a mesma coisa em qualquer lugar. Você adora com Ele, para Ele. Você não faz sem Ele, você faz para Ele, com Ele. Entenda isso. Entenda isso. O milagre encanta, mas a palavra confronta. Quem quer relacionamento, quem não quer, abandona quando o custo aparece. Não é difícil seguir a Jesus. Não é difícil seguir a Jesus, até porque se a gente olha para Jesus e vê o cuidado que Jesus tem com a gente abre mão de todas as coisas. A gente abre mão de um namoro que não é santo. A gente abre mão. A gente abre mão de coisas erradas. Quando a gente entende o quanto essas coisas são brecha para Satanás entrar e fazer a festa na nossa vida, a gente abre mão. A gente abre mão. O relacionamento com Jesus, e eu já estou acabando. O relacionamento com Jesus, ele é como um relacionamento entre um homem e uma mulher que começa. Como é que começa? Começa primeiro num flerte, numa paquera, certo? E aí nesse flerte tudo é leve. Não tem cobrança, não tem responsabilidade, não tem entrega real. Depois evolui para o namoro. Aí o namoro já tem uma certa cobrança. O namoro já precisa saber onde é que você está. Quando a gente vai se encontrar. No namoro tem um outro nível de comprometimento. Aí vem o noivado. No noivado já tem planos para se fazer. No noivado, é uma responsabilidade quase que de casado sem estar casado, né? Que a gente já começa ali a juntar dinheiro para poder fazer o que a gente deseja. E aí, então, vem o casamento. E o casamento é o quê? Uma aliança. E aí não é mais sobre gostar, é sobre compromisso. E esse casamento, ele exige o quê? Investimento, constância, exige entrega diária, exige perdão, exige renúncia. O nível de relacionamento que você tem com Jesus vai exigindo coisas de você. O problema é que tem gente que quer ficar só no flerte. Tem gente que não quer a cobrança. Tem gente que não quer dar satisfação. Tem gente que quer flertar com Jesus e quer flertar com outros. Com Jesus, não. Jesus não divide nada com ninguém. Você vai flertar sozinho. Assim como no relacionamento em que há níveis, o Senhor deseja que você vá para o nível do casamento, o nível da aliança, um nível de comprometimento master, para que você viva a vida que Ele tem para você. Relacionamento, aliança com o Senhor. Ah, não, mas primeiro eu preciso resolver isso, isso e isso na minha vida. Não resolveu por quê ainda? Ah, não, porque não depende de mim. Se não depende de você, sim, na minha opinião, Jesus entende. Se não depende de você. Agora, se depende de você, se está nas suas mãos, está ao seu alcance. Vambora. Vambora. O Senhor deseja que a gente vá para um relacionamento mais profundo. Um relacionamento que tenha constância. Um relacionamento que tenha intimidade todos os dias. Todos os dias. Enquanto a gente não viver isso, deixa eu te dar uma notícia. Não vai ter extraordinário. Não vai ter. Não vai ter. Vai ser fake news. Se você viver alguma coisa extraordinária, essa coisa não vai preencher o seu coração. E se preencher, pode tomar o teu coração e te roubar do centro da vontade de Deus. Deus hoje não está te oferecendo um novo milagre. Deus está te oferecendo um convite a um nível mais profundo com Ele. E esse convite tem como resultado a vida extraordinária. Nesse momento, eu quero orar com você que está aqui. Talvez você está aqui, você pode ficar sentada mesmo. Talvez você está aqui e
Você nem tem relacionamento com Jesus porque você ainda não tomou a decisão de andar com Ele. E essa decisão é a primeira para você viver uma vida extraordinária. Então você está me dizendo que se eu tomar uma decisão de entregar minha vida para Jesus, na minha vida agora tudo vai ser extraordinário, não vai ter mais nenhum problema. Tudo é extraordinariamente bom. Eu estou dizendo que se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver sim coisas extraordinárias. E quando você estiver passando por tempos difíceis, esses tempos difíceis não vão roubar de você a alegria das coisas extraordinárias que o Senhor te proporciona da presença dEle. E o Senhor deseja entrar no seu coração, na sua vida, fazer morada. O Senhor deseja ir para o quarto com você e ouvir você. Talvez seja dia de choro, Ele vai ouvir o teu choro. Talvez vai ter dia que você vai precisar só de um abraço e você vai sentir esse abraço. Você deseja viver isso?